Tudo bem? Pronto. Bom dia, pessoal. Falar aqui da habitação social. O professor Pascal e Zeca já deram uma introdução muito boa. E aí, vamos continuar aqui. O grupo é eu, Luísa, Mariana e Rita. E aí, nós vamos falar sobre habitação social usando esse critério que Ene falou, tentando contextualizar com o passado, presente e futuro, né? E falando também nesse novo contexto da pandemia da Covid-19. Enfim, só uma introduçãozinha, né? A gente viu a live, realmente é muito rica, muito interessante e usamos muitas informações dela, mas também a gente não se prendeu muito a ela. A gente saiu pesquisando, realmente, acho que a gente se baseou mais nessa questão do presente, passado e futuro, tentando trazer informações relevantes para levantar esse debate, né? Aí, Mari. Bom dia. Bom dia. A gente trouxe aqui uma conceituação por cima do que é habitação, da habitação social. Gente, eu tô falando um pouco embolado porque eu arranquei os dentes. Aí qualquer coisa, se ficar muito difícil, as meninas me ajudam. Tá bom. Então, o que é habitação social? Habitação voltada à população de baixa renda, que não possui acesso à moradia formal, com a finalidade de paliar um déficit habitacional existente. Pode passar, Luísa. Passei. Com o processo de substituição da mão de obra escrava pelo trabalho livre e o aumento da industrialização, tiveram uma influência muito grande no aumento da população, né? E a partir disso, o urbano passou a ter uma importância na formação socioeconômica brasileira. Todas essas transformações estiveram ligadas ao caráter do capitalismo independente que a formação econômica social brasileira adquiriu. Pode passar. Passa, Luísa. Passei, foi? Eita. Agora foi. Voltou para outra. Aqui, a gente trouxe a gente vai fazer um passeio sobre a história um pouco da habitação social, mas bem resumida, tá? Aqui a gente trouxe uma foto do Cortiço e uma foto das vilas operárias. As moradias dos trabalhadores passaram a ser alteradas conforme ideias de higiene. Como a gente pode ver, o Cortiço ainda era muito confuso, tinha muito problema sanitário e tudo mais. E é aquela coisa que é o início da cidade informal, que a gente fala muito na live, né? Gente, não tô conseguindo não, tá doendo pra caramba, desculpa. Então passa a bola para outra pessoa. Pronto. Eu posso tentar falar aqui rapidinho, né? É mais para dar um contexto histórico inicial, né? Dessa questão. Acho que eu vou falar assim por cima, o que eu me lembro, que eles falaram na live, né? É bem mais para entender como surgiu, né? Essa questão dos cortiços, das vilas operárias, que eram indústrias que, enfim, tinham um parque, né? Tinha um grande equipamento urbano e eles precisavam de uma certa infraestrutura para os funcionários, então se criavam essas vilas operárias e criavam-se meio que um centro urbano, meio que dependendo desse equipamento. Né? Deixa eu ver. Bom, eu vou ler aqui um pouquinho do que Mari escreveu um pouco, né, sobre campanha de higienização. Desculpa, gente, eu realmente não sei muito sobre essa parte.
Bom, Se você quiser, pule aí as imagens dela, pula para a próxima pessoa que vai falar. Vá só passando as imagens que a gente vai vendo. A gente entende, isso é uma situação que não depende de vocês, nem dela, a pobre. Ela está lá. Na verdade, ela está fazendo, mostrando uma evolução aí, né? As vilas dos cortiços, vilas operárias, depois do Instituto de Aposentadoria e Pensão nos anos 30 e 40, a lei do inquilinato, o slide seguinte vai ser a fundação da Casa Popular. Tudo isso está no livro de Nabil Bonduque, Origens da Habitação Social no Brasil. Quem que tiver era, de certa curiosidade. forma, uma política com base em fundos privados, né? Sobretudo a Vila Operária, nos IAPs que vai entrar um pouco alguns fundos públicos ligados ao funcionário público, vai fazer as vilas, suas construções, né, em associação, e depois vem a Fundação da Casa Popular e o BNH, que vai ser uma política pública generalizada, embora provida por empresas, né? Só para não deixar passar em branco também essas imagens, né? É uma linha do tempo, né? A linha do tempo, O BNH vai se caracterizar por aquelas localizações na periferia, né? Diferente do que foi o Instituto de Aposentadoria e Pensão, embora teve um alcance menor em termos de quantidade, né? E é também disperso, porque ficava a cargo de categorias profissionais nos municípios, nos estados, né? Mas vão se localizar de maneira mais integrada com a cidade, e o que vai acontecer depois com o BNH, que eu acho que é a grande crítica que se faz ao projeto do BNH, se fala na qualidade urbana dos espaços públicos dentro dos condomínios, né? Que, na verdade, são espaços residuais. Você resolve o recuo e aquilo você transforma em área pública, mas não é criada uma área pública na intenção do traço da prancheta, do lápis, digamos assim, né? Ele aparece como recuo, entre blocos ou recuo frontal, raramente alguma praça, uma coisa mais emblemática, né? Enfim, acho que a linha do tempo acabando aqui, né, nesse programa que o professor Pascal deu uma introdução muito boa, né, Minha Casa Minha Vida. E acho que aqui... Deixa eu só botar uma tela rapidinho, porque faltou uma coisa que eu acho que é importante nessa linha do tempo, e acho que ajudaria todo mundo a entender melhor. Você teria que tirar a sua, né, para eu compartilhar a minha? Não tem como... Eu posso parar. Não, dá, é só parar a apresentação, você jogar a sua e depois você parar e ela jogar dano. Então vamos fazer isso rapidinho, só para eu mostrar... Bora. Fica até dinâmico. Fica mais dinâmico do que ficar vendo tudo seguido. Apresentar a tela inteira. Não. Apresentar uma janela. Tá aparecendo? Ainda não. Agora. Olha só, essa linha do tempo... Ótimo. Eu fiz ela para aquele negócio do curso, né, do Habitação Mais Cidade. Aí fala isso tudo que você estava mostrando, Luísa. Você começa aqui, ó, isso aqui tem as datas, né, 1900, 1920, 1930. Você até aqui, quando entra as vilas operárias, na verdade, foi a primeira etapa de produção habitacional no país. Só que, como ele falou, totalmente privada, eram as próprias fábricas e as indústrias que construíam as habitações para os operários, para os funcionários, para os trabalhadores, né, da indústria. Então, era totalmente privado, só que isso tinha escalas enormes, principalmente no sudeste do Brasil. Rio e São Paulo têm verdadeiros bairros que foram produzidos dessa forma, de vilas operárias. Aí, depois, na década de 30, vem o governo Vargas, que foi um governo... que teve, pela primeira vez, toda uma política de abordagem social, né? Então, houve a questão da aposentadoria, ele criou as leis trabalhistas, nasceram nessa época,
e tinha essa preocupação com a habitação. Então, ele foi criado esses institutos de aposentadoria, né? E esse instituto, além de prover aposentadoria aos trabalhadores, ele provia casa, né? Ele provia casa. Então, aí é a primeira vez que entra o dinheiro público, como o Enio falou, o subsídio público entra pela primeira vez aí, só que só quem tem acesso a esse subsídio era quem trabalhava, quem tinha carteira assinada, certo? Então, quem não tinha, desempregado, continuava morando em favelas que já tinham nascido desde aqui do começo, 1900, quando entrou no século XX, começaram as favelas, né? Então, esse povo foi sempre excluído do processo de produção da habitação, né? Por isso que a gente agora tem um déficit, que a previsão agora no próximo censo do IBGE, que seria agora em 2020, mas por causa da pandemia vai passar para 2021, o que se espera é que chegue, com a pandemia, estava se esperando em torno de 8 milhões o déficit de moradias, né? 8 milhões de moradias, de unidades habitacionais, e agora, com essa pandemia, a expectativa é passar para 10 milhões. Né? Então, a gente tem um déficit atual de 10 milhões de unidades. Ô, Zeca, isso são os dados oficiais. Aí, como diz Elizabeth e França, você pode multiplicar isso por 2 tranquilo, porque aí vem a definição do que é déficit habitacional, que isso é outra discussão que não cabe aqui. Isso é para completar esse período de produção dos IAPs, o próprio Nabil Bonduque indica, talvez tenha sido o melhor período em termos de qualidade habitacional que houve no Brasil. Foi nesse período que teve modelos de habitação fantásticos, de altíssima qualidade. Desculpa, Zeca. Não, é isso. Aí, depois dos IAPs, veio pela primeira vez uma política, não é política como a ideia é que fosse uma política habitacional, mas como Pascal falou, na verdade se restringiu a um programa, que foi esse programa do BNH, que da década de 60, né, que veio junto com o regime militar, a ditadura militar que a gente vivia. Chegou o BNH no início atingia o pessoal de baixa renda, mas aos poucos foi virando um programa de mercado, como é o Minha Casa Minha Vida, e termina só pegando o pessoal da favela continuou fora do processo, certo? Aí, quando acaba o BNH, 85, né, nós estamos no meio da década de 80, ainda é ditadura, acaba o BNH, existe um gap, assim, um vazio, certo? Que vem de 85 até 2009, quando nasce o Minha Casa Minha Vida. Nesse momento, isso que eu queria, por isso que eu estou mostrando essa linha do tempo, porque nesse momento, eu acho que foi o momento que aconteceu as iniciativas mais interessantes e mais importantes na área de habitação popular do Brasil, apesar de não ter tido escala para combater o déficit habitacional, né? Porque eram programas mais localizados, houve uma descentralização da política da habitação social, da política pública de habitação social, saiu meio do governo federal e passou a ser uma coisa mais de prefeitura, de governo de estado, mas uma série de programas alternativos, e entre eles tem esses upgrades de favela, programas de urbanização de favela, que começou aqui. Até aqui não existia isso. Até aqui, você olhava... quando eu me formei, início da minha vida profissional, a gente olhava os mapas da cidade, não tinha favela nos mapas. Não existia. Ninguém falava disso, era como se fosse uma coisa, assim, uma ficção científica. Aqui foi o primeiro momento, a partir de 85, foi o primeiro momento, década de 80, meados dos anos 80, que começou a aceitar a existência de favelas, de pessoas que estavam completamente à margem de tudo que era oferecido, a pessoa não tinha acesso a nada, e vários projetos interessantes de urbanização de favela, como o Minha Casa Minha Vida, que eu gosto de citar, porque eu acho que é um excelente programa, uma referência internacional aí do Rio, mas tiveram uma série de outros, menores, de ocupar o centro, né, morar no centro, vários tipos de pequenos programas que tiveram um resultado muito positivo
no que diz respeito à inserção dessas moradias na cidade, porque também isso é um problema de todos os programas de habitação social que a gente teve no Brasil, é isso, a gente termina expulsando a pessoa de baixo poder aquisitivo da cidade, porque para se viabilizar o programa, termina se fazendo conjuntos habitacionais em terras mais baratas, sem infraestrutura, e cai lá na periferia, e esses conjuntos tendem a virar uma favela. Quem viu aí o filme Cidade de Deus, é isso, a Cidade de Deus era um conjunto habitacional do BNH, e virou uma favela. Então, esses conjuntos tendem a virar uma favela porque ele está totalmente fora da cidade, do tecido urbano. E aí, em 2009, aquilo que a gente estava falando, né, por incrível que pareça, apesar de ter um governo progressista, com vários técnicos, né, que, como o Pascal falou, levaram uma rasteira, né, que vinha trabalhando esse plano, esse Planab, que Pascal se referiu, pela primeira vez estava se pensando um plano de habitação nacional, onde tinha muita fundamentação esses programas alternativos que eu citei, de urbanização de favela, de ocupação de áreas centrais. Isso foi esquecido e foi atropelado pelo Minha Casa Minha Vida, e, como o Pascal falou, na verdade, o objetivo do governo era enfrentar a crise imobiliária que o Brasil estava vivendo, e isso tudo foi esquecido. Tá? Pronto, era isso. Vou voltar aqui só para... Eu queria só para mostrar aqui esse intervalo aí da década de segunda metade dos anos 80 para cá, aconteceu muita coisa interessante, mas que ainda não conseguiu se consolidar enquanto uma política pública mesmo de habitação. Como é que eu faço aqui? Já saí? Saí, né? Já saiu. E foi ótimo que aí você falou no lugar de Mariano. Como Mariano não pôde falar, você falou no lugar. O histórico já está feito aí. Vai, Luísa. Vou voltar a compartilhar. Pronto. Agora tentando falar um pouco sobre essa questão da pandemia, né? Essas questões sanitárias sempre estiveram presentes, essas epidemias surgiram, se espalharam nos centros urbanos, enfim. Fazendo um paralelo com hoje, a gente pode ver que muitas vezes as pessoas tendem a culpar essa camada mais pobre da população como as periferias e as cidades informais, né? Enfim, em meio de tantas epidemias e grandes pandemias que já existiram, a gente quis dar um foco na gripe espanhola, por ter um pouco de semelhança com essa situação que a gente está enfrentando hoje. E para explicar ela um pouco mais, a gente queria passar esse vídeo bem rapidinho e explica de uma forma boa. Estão ouvindo? Sim. Pronto, ele explica mais ou menos essa questão da gripe espanhola. Mas agora parou. Agora tem que lançar de novo. Vou lançar de novo. Obrigado. O brasileiro já viu esse filme. Ruas vazias, lojas e restaurantes fechados, cadáveres empilhados nas calçadas. Coronavírus? Não. Gripe espanhola. A pandemia que matou mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro há pouco mais de 100 anos. Em 1918, a Primeira Grande Guerra Mundial estava acabando, deixando um saldo de mais de 5 milhões de mortos. Mas algo muito pior estava a caminho. A gripe espanhola, na verdade, não nasce na Espanha. Os primeiros casos surgem em alojamentos militares nos Estados Unidos e numa base inglesa na França. Mas como a imprensa dos países em guerra estava sob censura, a notícia da pandemia começa a aparecer mesmo nos jornais da Espanha, que não participava da guerra. A gripe, causada pelo vírus influenza H1N1, se alastra rapidamente pelo mundo e em setembro de 1918 chega ao Brasil a bordo do navio inglês Demerara.
Mas é claro que existem teorias da conspiração que dizem o contrário. Foram os alemães que engarrafaram o vírus e jogaram nas praias brasileiras. De uma hora para outra, milhares de pessoas infectadas começam a morrer. Carlos Seidel, uma espécie de ministro da saúde daquela época, não dá muita bola e diz que a espanhola é apenas uma gripezinha de caráter benigno. Ele não decreta quarentena e ainda propõe censurar a imprensa brasileira, que leva pânico à população. Mas são justamente os jornais que revelam o que está acontecendo aqui e no resto do mundo. Para vencer a pandemia, o remédio conhecido é isolamento e internação hospitalar. Como não há hospitais públicos no Brasil, o desespero é geral. As pessoas procuram as delegacias e as farmácias em busca de orientação. Vende-se de tudo. Água tônica de quinino, elixir milagroso, sabonete. Quem não tem dinheiro faz uma mistura de cachaça, mel e limão que passa a ser conhecida como caipirinha. Até automóvel é anunciado como forma de evitar a gripe, fugindo das aglomerações dos transportes públicos. Mas nada disso adianta. Em apenas um dia, a cidade do Rio de Janeiro contabiliza 920 mortos. Faltam coveiros e os corpos apodrecem nas ruas. Por isso mesmo, a polícia tira, à força, pessoas de dentro de casa para ajudarem nos enterros, que eram feitos sem velório e muitas vezes em plena madrugada. Pressionado, o governo coloca o renomado cientista Carlos Chagas, que havia trabalhado com Oswaldo Cruz, no comando da saúde pública. Ele cria 5 hospitais improvisados e mais de 20 postos de atendimento. Distribui cartilhas e panfletos com recomendações de higiene e isolamento. Lave as mãos constantemente, se da gripe quer livrar-se. Arranje um jeito e disfarce, evite o aperto de mão. Mas se vexado consente, lave as mãos frequentemente com bastante água e sabão. Aos poucos, as medidas começam a dar certo e tudo passa, inclusive a crise na educação, já que os estudantes que haviam perdido 2 meses de aulas passam de ano automaticamente. Rodrigues Alves, o recém-eleito presidente da República, é mais uma vítima da gripe, que mata cerca de 35 mil brasileiros. Só então, a saúde pública começa a ser levada a sério no Brasil, o que levaria à criação de um ministério em 1930. Como diria o pensador Edmund Burke, o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Pronto, enfim, mas para contextualizar, né, essa história dessas epidemias e pandemias no passado, acho que o vídeo fala bem dessa questão, né, e fala como estamos passando por uma situação muito parecida, né, até o próprio governante falando que é uma gripezinha, até isso se repete. Né, enfim, aí vamos agora falar sobre o presente da habitação social no Brasil. Vou tentar dar uma aceleradazinha, certo? E falar um pouco sobre algumas coisas na live. Enfim, vamos aqui com os dados da habitação social no Brasil. Esse dado é do censo de 11,5 milhões de pessoas que moram em favelas e habitações insalubres. Mas, como o Bé estava falando, o Zeca falou, não teve censo esse ano, né? E aí, essa estimativa é que esse número hoje seja muito maior, né? Aí também uma coisa gravíssima para enfrentar essa pandemia é a questão do saneamento, que mais de 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, e que é um grande problema, né, quando as grandes recomendações são de lavar a mão e muita gente ainda não tem acesso a essa água.
54 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, um quarto da população nacional tem renda domiciliar por pessoa inferior a R$ 406, né? Isso é um dado que Beth traz, eu achei muito interessante trazer para cá e complementar com essa notícia aqui do Globo, né, que fala que trabalhadores invisíveis são 40% da população em idade ativa no país. É uma reportagem que fala sobre aglomeração de pessoas para receber o auxílio emergencial e fala assim como é esse tratamento, né? Que amigos, governos enxergam um quarto da população como sendo invisível, né? Que é essa cidade informal, que representa esses trabalhadores informais que estão precisando do auxílio, que muito provavelmente moram em habitações precárias e adensadas, né? Não é uma parcela irrisória da população, é uma parcela muito grande. Né? Aí é invisível para quem, né? Porque, enfim, complicado. Aí, enfim, outros recortes, né? Marra de comunidades esquecidas na favela. Moradores de comunidades movimentam mais de 900 bilhões por mês no país, né? Essas comunidades, elas vivem por fora, né, desse sistema de grandes bancos do país, mas elas movimentam muito dinheiro, né? Aqui do lado tem o potencial de consumo das 10 maiores comunidades do país, e a quinta é a de Casa Amarela, aqui de Pernambuco, que é acho que é o aglomerado das Casa Amarela, né, envolvendo todos os morros. Aí a Beth menciona esse grupo, né, o G10 Favelas, que eu achei muito interessante e achei legal trazer ele. É um bloco de líderes empreendedores de impacto social dessas favelas, que são essas 10 maiores favelas, e eles são um coletivo que une forças em prol do desenvolvimento econômico e esse protagonismo das comunidades, né? Visando atrair interesses e potencial de negócios e investimentos, enfim. Muitos desses coletivos de favelas e tal, e de comunidades meio que tem outro sentido, e esse grupo tem um sentido estritamente econômico, de trazer investidores e mostrar que tem muito potencial nessas comunidades, né? Aí o mote deles é transformar a exclusão em startups e empreendimentos de impacto social de sucesso. Luísa, se me permite, rapidamente, tem um pesquisador que trabalha muito com essa questão da economia das favelas, que é Pedro Abramo, da UFRJ. Quem tiver interesse, eu recomendo. Ele tem textos excelentes e as pesquisas dele são muito interessantes sobre os sistemas da economia informal, e ele faz a comparação entre a economia informal e a economia formal. É uma realidade, né? Muita gente fala as mídias aí falam em trabalhadores invisíveis, cidades invisíveis, mas como é que um quarto da população é invisível, né? Aí vou falar um pouco sobre o presente no Recife, da habitação social, vou falar alguns dados básicos, né? Da população estimada em comunidade do Recife. Esse dado acho que é de IBGE, 2014, é do Atlas de habitação social. Em média de 760 mil, 870 mil. A população do Recife hoje, acho que está estimada em 1,5, 1,6 milhões. Então, a gente vê aí que é praticamente metade da população, né, da cidade do Recife. A situação de abastecimento de água também é bem precária, né? 51% dessas comunidades, dessas famílias, têm acesso à água pelo menos uma vez ao dia, e a outra metade não recebe, ou recebe dia sim, dia não. Então, para a pandemia, realmente é uma questão muito, muito crítica, muito complicada, né, de saúde pública. E a situação de esgotamento sanitário também é bem precária, né, desse Atlas, ele dá esses dados. Na maior parte da pesquisa, se constata que esse esgoto é lançado em galerias de água, né, pluviais, em córregos, em canais que passam esse esgoto a céu aberto, e, enfim, potencializa muito essa questão da transmissão das doenças, enfim. E nessa época de pandemia já é mais um fator crítico aí. Enio, esse trabalho não é o trabalho do professor Ronald? Ele participou, não foi, de um levantamento em Recife sobre essa questão do... Ele tem um trabalho nessa área, a área dele. Eu acho que ele trabalhou junto com o professor Fabiano e a professora Daniela, eles fizeram um levantamento dessa situação
Eu estou vendo Luísa dizendo que sim, então ela está sabendo. Pronto. Continuando, agora eu vou falar um pouco da habitação social em tempos de Covid, né? Tentar fazer um panorama geral de como está essa situação do Covid. Essa pandemia no Brasil aí de mais de 4 milhões de casos, quase 130 mil mortes, né? No vídeo sobre a gripe espanhola, ele mencionou 35 mil mortes, né? Não sei se na época eles conseguiam fazer essa contagem bem feita e bem com esse dado preciso, mas hoje a gente está enfrentando uma situação bem complicada. Em Pernambuco, já tivemos 132 mil casos, 7 mil mortes, né? Aqui temos um mapa de infectados por bairro, mas ele fica um pouco confuso, porque ele pega por bairro e dá essa gradação de cores. Aí eu trago esse outro mapa aqui, que é o mapa de calor, de infectados, né, que ele dá mais pela localização, e a gente vê que essa mancha aí vermelha, bem acentuada aí na parte norte, ela coincide aí com essas Casa Amarela, né, que é essa manchinha rosa, mais ou menos na parte norte, acho que na RPA2 da cidade, né, e acho que a Beth faz esse comparativo na live, né, ela pega os dados de São Paulo e justamente os pontos pretos de maior número de infectados estão nas periferias da cidade de São Paulo, que são justamente, né, as habitações sociais que são centros mais adensados. Mas aí fica aquele questionamento, né? Essa doença chegou da Europa, né? Começou nos bairros nobres, começou em Boa Viagem. E essa questão do fica em casa é uma medida que não leva em conta uma grande parcela da população que precisa estar saindo, né, todos os dias para garantir seu sustento. O fica em casa é muito mais para essa cidade formal, né, essas pessoas que têm condição e muita gente enfrenta aí todo dia, sai todo dia de casa para poder trabalhar, para poder sobreviver e continua se expondo, né? Essa pandemia explicitou bastante, né, essas desigualdades que já existiam, e a gente consegue enxergar, né, como essa cidade formal existe, como essa cidade informal sofre, né, com essa questão da pandemia. Agora eu vou falar um pouco sobre ações de combate à pandemia. Vou tentar dar uma acelerada por conta do tempo. A princípio, eu listei várias ações do Brasil e do Recife para falar um pouco do que está sendo feito para tentar mitigar esses impactos da Covid, né? Aí, na live, acho que o Pablo fala desse coletivo que é Juntos pelo Complexo do Alemão, né? A união de coletivos e lideranças que já existia no Complexo do Alemão, que acompanha essas necessidades e demandas e representa essa comunidade, né? Aí, atualmente, esse coletivo está fazendo todo um trabalho educativo na comunidade, enfim, fazendo com faixas, fazendo grafites e usando carro de som pelas ruas, pedindo que a população tome os cuidados, educando todo mundo, com ação bem comunicativa para deixar todo mundo informado, né? Fazer um papel que o governo faz, mas que muitas vezes fica deficiente e não consegue chegar a informar o pessoal. Aí eles também distribuem cestas básicas para as famílias do complexo, enfim. A maioria dessas pessoas chefes de família, mulheres negras, mães, enfim. E eles conseguem dar essa força no complexo alemão. Essa ação achei interessante falar, que é uma ação meio virtual para todo mundo contribuir, que ela é meio colaborativa, né? É o mapa Corona nas Periferias, que foi criado por esse coletivo Favela em Pauta e o Instituto Marielle Franco, e ele localiza e dá essa visibilidade a diversas iniciativas do Brasil de combate ao coronavírus, que estão em pulso, enfim, qualquer favela, periferia, comunidade de interesse social, enfim, sertões no Brasil. É bem interessante o site, ele meio que cria essa plataforma aí, acho que é o MyMaps, e você consegue
mapear e visualizar todas as comunidades, essas iniciativas do coronavírus e conseguir doar e saber como é que está e entrar em contato, enfim. Eu achei bem interessante e válido. Aí, essa ação é um pouquinho mais complicada, mas eu achei interessante trazer ela, porque ela é uma abordagem mais técnica, mais acadêmica a essa situação do coronavírus, né? Foi uma iniciativa voluntária de um grupo de pesquisadores e consultores brasileiros da área de dinâmica de sistemas. Não entendo muito, mas achei interessante o resultado. E em contato com um grupo que é do Rio de Janeiro, chamado Favelas contra o Coronavírus, que é mais um desses coletivos que se unem para fazer esse papel educativo do coronavírus. Enfim, se juntou esse pessoal, esses acadêmicos da área de dinâmica de sistemas com esse coletivo, com a iniciativa de fazer um simulador como é que eu posso falar? Que consiga prever ações de políticas públicas para remediar o coronavírus, né? Enfim, aí, a partir dessa troca de informações, né, desse pessoal das favelas contra o coronavírus do Rio, e os pesquisadores, usando essa tradição da área de dinâmica de sistemas, eles conseguiram produzir modelos epidemiológicos e de políticas públicas para adaptar a realidade brasileira, em particular dessa população. Eles usaram a cidade do Rio de Janeiro como base para pesquisa, mas o modelo pode ser aplicado para outras realidades. Enfim, a partir desses dados que eles pegaram, eles meio que simularam 7 medidas de políticas públicas levantadas, né, junto com as favelas, enfim. Enfim, estou me repetindo aqui. Mas só para citar essas medidas, uma delas são remoção temporária de moradores da favela para espaços públicos, remoção temporária de moradores de favela para hotelaria, então ele meio que simula a diminuição do adensamento com essas políticas emergenciais de relocar essas pessoas, né, para outros lugares, temporariamente, né, e fala muito do subsídio a insumos de higiene, a renda básica para garantir esse mínimo de higiene, ações emergenciais, né, para garantir um saneamento, garantir uma coleta de esgoto adequada, garantir um acesso à água, né, e falando também da questão dos leitos de UTI, que existe esse gargalo muito grande da saúde pública, e principalmente o uso de máscaras, porque essa medida, potenciada com as outras, realmente é a mais importante, né? Enfim, logo no site ele explica tudo isso, toda essa metodologia, e ele dá prognósticos, né? Ele dá prognósticos de quantas vidas podem ser salvas se você conseguir ir aplicando essas medidas. Enfim, o maior impacto potencial do número de vidas salvas pressupõe a combinação de políticas e ações que removam 5.000 km² das favelas, no caso, é aquela remoção temporária e tal, não é... Porque quando eu leio aqui, dá a entender como se fosse uma ação, uma política meio higienista de simplesmente destruir as favelas, mas não é o caso, né? É uma remoção temporária de enfrentamento, né, à pandemia, no caso, se aumenta muito a transmissão, porque as casas são adensadas, enfim, tem muitas pessoas dentro das casas, enfim, e fornece produtos de higiene para 50% dos domicílios e disponibiliza cerca de 20 UTIs por dia, né? Aí, nesse prognóstico, eles salvariam 15.000 vidas. Enfim, achei um pouco complicado, mas achei legal trazer, que é uma simulação que está completamente aberta, está completamente editável, foi uma ação voluntária desses pesquisadores, né? E o mais importante é que esse simulador pode ser adaptado a outras comunidades, outras realidades. Basta você ter esses dados, esse conhecimento e trazer essas medidas, né? Enfim, continuando, teve essa ação do CAL do Rio Grande do Sul, que eu achei muito interessante para fazer frente à pandemia, né? E reforçar o protagonismo de arquitetos e urbanistas nesse período, com um investimento em mais de R$500 mil do CAL,
planejando beneficiar cerca de 11 mil famílias gaúchas de baixa renda, né, viabilizando essa promoção de melhorias sanitárias domiciliares por meio de projetos executados aí por arquitetos e urbanistas, né? Esse projeto Minha Casa Sem Banheiro, eu achei bem interessante, bem legal, que o CAL do Rio Grande do Sul tomou essa frente para tentar diminuir esses impactos na pandemia. Aí falando sobre essa ONG Habitat para a Humanidade, é bem legal. Tem essa campanha... Luísa... Ah, não, desculpa. Não, desculpa. Posso continuar? Sim, desculpa. Tô indo lá. Aí voltando aqui, existe essa campanha Uma Mão Lava a Outra, né, que é organizada pela ONG Habitat para a Humanidade, e tem esse objetivo básico, primário, de levar água e sabão para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade e consigam se proteger, né? É uma campanha que contou com doação de várias pessoas, mais de 200 pessoas, e tem patrocínio de empresas grandes, enfim, conseguiu arrecadar uma verba boa e impactar mais de 90 mil pessoas por dia, né? Com esse acesso à água. Luiz, agora eu vou fazer a intervenção. Era só para dizer que em Recife teve o Arquitetura Faz Bem. Que eu vou falar. Então tá. Então, desculpa. Vou falar. Chegando lá, professor. Aí vou falar um pouco agora sobre a ação de combate à pandemia no Recife. Esse é uma matéria do jornal, né? Achei interessante falar, que é uma parceria do Campo da União, na Macaxeira, com o Mais Vida nos Morros, enfim, é uma parceria com o Instituto Girl People, de Janguel, né? Todo mundo conhece, com Mais Vidas nos Morros, que eles querem fazer uma pesquisa em um laboratório de experiências urbanas no Campo da União, com um aplicativo desenvolvido, que, enfim, ele realiza um monitoramento do uso de espaços públicos nessas comunidades em contato com a Covid, e a partir desses dados vai propor soluções de uso para esses novos espaços, com essa realidade aí nova do coronavírus, especialmente espaços para uso de crianças, né? Que no Campo da União tem essa intervenção lá bem legal, e existem esses espaços públicos para infantis, enfim, achei interessante essa iniciativa, né? E com Mais Vidas nos Morros e o Instituto Girl People, né, de Janguel. Ações de combate que a prefeitura está agindo, né, ela está cumprindo o papel dela com a ação educativa, com estações itinerantes e ações de porta a porta, levando essas orientações do Covid-19, e estão fazendo de forma periódica, em que essas estações estão se movendo e estão caminhando pela cidade, né, com esses agentes comunitários de saúde e outros profissionais da equipe de saúde e da família, levando máscara, panfleto, informação, até essas casas dessas pessoas com comorbidades, né, diabetes, enfim, pessoas idosas. Esse projeto, que é um projeto Lava a Mão, que é de pias também, mas é um projeto da prefeitura, né, da Enlurb com a Compesa, e algumas empresas, que acho que é a FabLab e a Concrepoxy, e tem outras empresas, mas aí é um projeto da prefeitura com essa pia, que tem um projeto bem interessante, né, que ela é de concreto pré-moldado, enfim, ela tem mais resistência, né, ela tem acessibilidade, porque ela tem dois lados, até um lado mais alto, um lado mais baixo, instruções do MS, enfim. São pias que vão estar em locais de grande movimento, né, no centro, tal, em praças, e vai garantir, vai ter esse caráter educativo, né, de lavar as mãos. Enfim, falando agora do Arquitetura Faz Bem, inclusive, eu trabalho lá desde o ano passado, eu conheci a Arquitetura Faz Bem numa palestra de uma disciplina que o professor Pascal deu, de empreendedorismo, né? Aí, nessa época, depois que eu conheci, eu comecei a trabalhar lá, trabalho até hoje, aí eu posso falar com mais propriedade, que eu estou acompanhando bastante essas ações. A gente agiu como parceiro, né, do Habitat. O Habitat é a ONG que disponibiliza todo o subsídio, né, toda a verba, e a gente fez essas ações de instalar essas pias em várias comunidades do Recife. Nesse caso, essa foto aí é em Caranguejo Itabaiares. Enfim, a gente também fez uma ação de emergência
na comunidade do Bode, instalando esse reservatório, acho que tem mais de 3 mil litros d'água, para uma ocupação de 96 famílias na comunidade do Bode. Atualmente, eles não tinham acesso à água fácil, eles tinham que andar bastante, buscar uma mangueira e tal, e com essa ação, em parceria com a Habitat, a gente conseguiu trazer esse acesso à água mais facilitado para eles. Inclusive, teve uma notícia bem triste, acho que foi no mês passado, ou nesse mês, teve um incêndio aí, devastou, acho que, várias casas, mas como tinha essas caixas d'água próximas, eles conseguiram controlar esse incêndio, enfim. Aí essa campanha das pias é um projeto bem interessante, né? A gente entrou com essa parceria boa com o Habitat, fazendo a execução das pias. No caso, a gente sai mapeando as comunidades, falando com os líderes comunitários para saber como é que tá as comunidades, se eles têm interesse, e para mapear esses pontos de pia, né? É importante ser pontos em que vai ter muita gente, que vai ter muito movimento e que tem esse acesso d'água. A gente conversa com o morador, faz todo esse trabalho de ver esses pontos e instala, né? Aí, até agora, a gente já conseguiu instalar 48 pias em 8 comunidades, dentre elas, acho que, deixa eu ver se eu me lembro, principalmente na Intrapulso, porque atuamos muito lá, tem no Caranguejo, em Bode, no Coque, no Ibura, Linha do Tiro, e mais algumas aí, acho que Jordão também, enfim. Continuando, aí tem essas ações de combate que eu citei, né, são mais de acesso à água e tal, são mais essas questões críticas básicas de acesso à água, mas a gente fez essa ação junto com o Instituto Shopping Recife e com a Coral, já no intuito de promover essa saúde mental e psicológica dos moradores e a recomendação de ficar em casa, né? Então, a gente fez essa ação do Fique Bem em Casa, que entrega um kit de pintura completo para que 60 famílias de Intrapulso, com o próprio material de pintura e um folheto direitinho explicando todo o passo a passo, para que eles mesmos possam fazer as melhorias na casa deles e, enfim, ficar com mais calma, com mais saúde, com mais bem-estar dentro da própria casa, né? Pronto. Agora, vou passar para a Rita para falar um pouco sobre o futuro das habitações. Oi, gente, bom dia. Tá dando para me ouvir? Tá bom, tá perfeito. Sim, sim. Ah, certo, porque minha internet tá travando bastante. Inclusive, eu não vou ligar a câmera por causa disso, que talvez piore, tá certo? Ok. Bom, a gente, como vocês puderam ver aí pelo discurso de Luísa, a gente viu que as comunidades elas têm muito potencial, né, para se desenvolver ainda mais com a ajuda necessária, o apoio necessário. Elas têm tudo para se tornarem lugares mais saudáveis para se morar e enfrentar períodos de crise como essa pandemia que a gente está passando, né? Aí eu trouxe para vocês, a gente achou pertinente trazer exatamente essa questão do programa habitacional da Casa Verde e Amarela, né, que o professor comentou no início. Ela foi divulgada faz pouco mais de 10 dias, como vocês podem ver aí pelo slide. Então, assim, ainda foi difícil de achar um pouco o conteúdo, não estava muito consolidado. Então, me perdoem se eu falar qualquer coisa errada também. Mas eu não sei se eu absorvi exatamente. Ela está bem recente e, assim, né? Se você falar qualquer coisa errada, eu não vou saber, porque eu não tenho a menor ideia. Então, porque, aí sim, o que é esse programa, né? Como o professor também já tinha dito, ele é uma tentativa de substituir o Minha Casa Minha Vida, né, dar uma nova cara para o governo, e ele oferece, as principais características dele, pelo que eu pude notar, é que ele oferece uma redução na taxa de juros para o financiamento de até 0,5%. Ele também oferece a possibilidade de pequenas reformas habitacionais para quem, se eu não me engano, para quem é do grupo 1, que eu vou mostrar a seguir o que é o grupo 1. E também ele propõe uma
uma alternativa de regularização fundiária por empresas privadas, né? Não mais apenas pela prefeitura. Pode passar, Luísa. Sim, aí eu achei interessante essa frase que essa moça da União Nacional por Moradia Popular trouxe, que ela alega bastante a questão de que a crítica que ela trouxe, no caso, é em torno do fato de que o programa ele paralisa a construção de unidades para famílias do grupo 1, que são as famílias mais carentes, com a renda mais baixa. E tudo isso com a justificativa de que ainda há muita obra em andamento, segundo o ministro, né, o ministro, ele justifica que ainda tem muita obra em andamento para o pessoal dessa faixa. Então, eles resolveram paralisar a construção. Só que, se você observar, isso pode não ser tão benéfico assim, porque vai gerar um certo hiato, né, no tempo de construção. Porque, e ainda mais considerando que, vocês comentaram também em algum momento aí a questão do déficit habitacional, né? Que com certeza é bem maior que isso, mas há uns anos atrás estava em torno de 8 milhões de moradias. E boa parte das pessoas que compõem esse déficit, elas fazem parte desse grupo 1, das pessoas mais carentes. Então, se eles estão paralisando as construções voltadas para essa faixa, tem tudo para, enfim, piorar mais a situação. Pode seguir, Luísa. E aí, né, eu trouxe a logo, comparando os dois programas, porque, enfim, são bem parecidas. E como vocês sabem, como já foi mencionado também, ele foi criticado principalmente porque é a prefeitura que deveria escolher os locais para as moradias e a questão da infraestrutura e tudo mais. E, em busca de terras mais baratas, ela acabava sempre, né, por alocar as famílias em áreas mais distantes dos centros urbanos e com infraestrutura. E aí, assim, juntando com aqueles problemas que a gente já conhece, né, diminuição da qualidade de vida dos moradores, do tempo de deslocamento, e eles acabavam morando mais isolados e muito distantes dos locais de trabalho e de outros equipamentos públicos importantes, né? Esse, ao meu ver, pelo menos, era o maior problema da Minha Casa Minha Vida. E aí, embora esse programa Casa Verde e Amarela, ele pode aparecer em algum ponto positivo, como a questão de subsidiar pequenas reformas na casa, que melhora a qualidade de vida e a qualidade de saúde também, de certa forma, dos moradores do Grupo 1, como vocês podem ver aí. Calma, deixa eu explicar essa parte. Que antes, no Minha Casa Minha Vida, era dividido em faixas, e agora mudou para grupos. Mas, como vocês podem ver, a divisão ainda é parecida, certo? Então, pelo que eu consegui achar no documento, na Casa Verde e Amarela, eles fornecem apenas para o Grupo 1 a possibilidade de subsidiar pequenas reformas, como assim, vamos fazer uma telha, um banheiro. E assim, aparentemente poderiam ajudar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas. Mas, no geral, esse programa ainda parece ter muito mais pontos negativos do que positivos. E assim, ao meu ver, ele parece seguir bem os moldes do Minha Casa Minha Vida, no sentido de que as casas vão ser padronizadas, isoladas, distantes, e que vão excluir ainda mais a classe de renda mais baixa. Porque, tanto pela questão que eu já coloquei, que de início eles estão paralisando as construções voltadas para o Grupo 1, e tanto pela questão do novo esquema de regulamentação fundiária, né? Que acaba possibilitando o processo de gentrificação nas cidades e faz com que muitas vezes os moradores se endividem para conseguir esse financiamento e o mercado imobiliário, né, engula ele, digamos assim, e a pessoa perca seu terreno. Mas, enfim, pode passar, Luísa. E aí, né, um exemplo de um dos imóveis do Minha Casa Minha Vida, como vocês já devem saber também, as casas bem replicadas, iguais, aquele sistema construtivo bem impessoal e nada impessoal, né? Pode passar, Luísa. E aí, a gente
como um grupo, né, a gente, e também muito baseado na live, que foi maravilhosa, a gente trouxe essa questão de urbanização das favelas. E quando eu trago favelas aí, não são só as favelas, são as relações sociais como um todo, né, os assentamentos informais. E aí, por quê? Pode passar, Luísa. Por que aí eu vou reforçar um pouco do que Luísa já falou, né? E por que é importante a gente cuidar dessa área? Porque, assim, segundo o censo, né, trazendo os mesmos dados que Luísa, em 2000 era estimado que 6 milhões e meio de pessoas moravam em favelas. Em 2010, 11 milhões. Em 2020 não houve censo, mas estima-se que já teve em torno de 30 milhões de pessoas morando em favelas. Isso é muita gente. Em Recife, 50% mais ou menos da população vive também em assentamentos e em favelas. Isso é muita gente, então é incogitável essa possibilidade de, vamos deslocar essas pessoas, vamos destruir a favela. Não tem como, é mais fácil a gente ir e apoiar essas comunidades e o governo também, parcerias privadas, e fornecer infraestrutura básica para que essas pessoas desenvolvam todo o potencial que elas têm, como o Luísa pode mostrar. Pode falar. E aí a gente trouxe quais diretrizes poderiam ser tomadas para que isso acontecesse da melhor forma, né? Já que a gente viu que, por exemplo, Minha Casa Minha Vida e os programas passados não deram tão certo. E aí também a gente juntou com as reflexões que Beth e Pablo trouxeram na live, né? Que a gente achou muito pertinente. E, se eu não me engano, eu linkei 4. Foram 4 tópicos que devem ser bem observados nesse processo de urbanização e de criação mesmo de habitações de cunho social. A primeira seria a integração com centros urbanos. E eu trouxe o exemplo que Pablo trouxe na live, que eu achei muito interessante, é o complexo do Caju, que ele é uma reunião assim, de 8 favelas pequenas e faz parte do programa Favela Bairro, que era um programa que visava, né, o crescimento, a estruturação, auxílio das favelas. E aí, eu trouxe esse exemplo porque ele deu bem errado. Não sei se vocês assistiram a live, mas ele deu bem errado, porque não houve esse pensamento de integrar a favela, esse complexo, com os demais centros urbanos. Parecido com o que eu falei da questão da Minha Casa Minha Vida, a problemática de isolar a comunidade. E isso geralmente não tem como dar certo. E é o que aconteceu nessa região. São várias favelas, como eu falei, né? Próximas uma à outra. Localizadas numa região, não tem usos habitacionais em torno, eles não têm contato com outros bairros e não tinham nem equipamentos públicos decentes a serviço dessa população. E em torno deles tinha o quê? Tinha cemitério, tinha quartel, tinha depósitos de contêineres. Então, como eu postei essas fotos aí, não sei se dá para ver, tem uns contêineres aí, tem uma trilha de ferroviária, então, eles estão isolados e isso faz com que a comunidade e que contribui até para o crescimento de marginalidade, né, da insegurança da própria população. Enfim, aí nesse projeto do Favela Bairro, eles tentaram criar uma praça, então não anotei o nome dela aqui, mas eu acho que é Carlos Seidel, alguma coisa assim. E eles criaram uma praça com a proposta de urbanizar mais a região e dispor alguns equipamentos para a comunidade. Mas não deu certo, porque eles não agiram com a comunidade para implementar isso e não buscaram ver as necessidades da comunidade. Então, quando a obra finalizou, o Estado saiu de lá, não teve controle, a população também não cuidou. Então, enfim, esse exemplo eu trouxe para mostrar a importância de estar integrado com outros centros urbanos, não trazer esse isolamento, né? Pode passar, Vitor. Uma informação para todo mundo referente a dados sobre habitação, a questão de déficit habitacional. Um dos órgãos de referência é a FJP, Fundação João Pinheiro.
Vocês procurarem FJB Habitação, vocês vão ter dados, eles utilizam os dados do IBGE e fazem análises específicas. Desculpa, Rita, ter interrompido. Nada, professor. Certo. Aí a outra observação que também tem a ver com a tempo passado que trouxe é exatamente a participação da comunidade na construção desse projeto, né? Porque, assim, é a questão do sentimento de dono mesmo. Quando a comunidade está ali construindo junto, ela pega um apreço por aquilo e ela cuida depois. Mesmo que não tenha ninguém vigiando, nenhum órgão público lá vigiando, a comunidade cuida daquilo porque aquilo se torna dela. E também porque quando ela participa dessa construção, tem muito mais chances de o projeto ser assertivo em termos de suprir as necessidades daquela comunidade, né? Aí eu trouxe esse exemplo aqui também, que eu achei muito interessante, que é essa Praça Verde do Alemão, que foi criada em parceria com os greve, e aí foi até um certo manifesto durante o período da greve. Eles se juntaram com a comunidade e construíram juntos essa praça, que é algo bem assim, pequeno, mas bastante significativo, porque nessa região não tinha nada parecido. Pelo contrário, tinha vários entulhos. Rita, Oi. rapidamente, só para dizer que em Recife a gente tem o exemplo do projeto Massapé, que é bem parecido com isso, e também para completar que o livro Praça para Alemão Ter, eu disponibilizei lá nas atividades do fórum. Está lá, dá para baixar em PDF. Eu baixei ele, tá incrível, eu achei lindo. Eu peguei algumas informações de lá, inclusive. Que Massa. aí, eu não lembro o ano, né, mas acho que foi ano passado, né, ou ano retrasado, que eles conseguiram publicar esse livro em torno dessa praça. Mas, enfim, pode passar, Luísa. E aí eu peguei esse gifzinho no arco dele, mostrando todo o processo de construção, bem colaborativa, a comunidade ativa lá no processo. E como isso mesmo sendo pequeno, foi bem significativo lá para eles, e eles cuidam, porque eles fizeram parte do processo. Isso é bem parecido com o que o Massapé faz aqui no Recife, né? Pois é, bem parecido. É um pouco uma operação do urbanismo tático, né, que se chama. E aí, uma outra solução também, talvez a mais importante, não sei, que é a questão de sanar os problemas infraestruturais, né? Porque, ainda mais nessa questão de pandemia, mais especificamente, é fundamental que as pessoas elas vivam em lugares assim, higiênicos, né? E, enfim, aí eu trouxe o exemplo do Cantinho do Céu, que eu também já tinha feito um trabalho sobre ele antes da professora Beth apresentar, e eu acho incrível como foi feito o trabalho nesse complexo. E aí eu trouxe essa foto de como ele era antes e como ele ficou depois. O Cantinho do Céu é um projeto de Bodarini e a gente o professor Anne chegou a fazer contato com ele para trazer ele para a palestra do Fórum de Arquitetura Social, mas depois a gente não conseguiu arrumar a agenda e depois entrou o Covid, mas a gente está em contato, está previsto que ele venha um dia na UFPE. E aí, pronto, é o Cantinho do Céu. Eles chocaram em várias áreas, na questão da mobilidade, tentando também botar áreas de uso compartilhado nas ruas, tanto para o automóvel quanto para o pedestre. Pode passar, Luísa. Aí eu trouxe um ponto aí, porque o Cantinho do Céu fica em torno desse... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Não é lago. Essa represa. O Cantinho do Céu fica em torno dessa represa. Então, tinha muitas casas, como vocês podem ver na foto da direita, muitas casas de situações bem vulneráveis nas encostas. Então, esse processo retirou as pessoas daí, alocaram elas em outras casas aí da própria comunidade e pôde se criar um parque, né, que gera também o sentimento de dono na comunidade, porque eles vão estar usufruindo lá a área.
E eles também investiram muito na questão de infraestrutura de saneamento ambiental, principalmente considerando a questão da água, né? Essa represa é bem importante para a comunidade. Luísa? Pronto. E aí, o último exemplo que a gente também acha importante frisar nessa questão de promoção de habitações sociais é que, independente de ser em favela, de ser assentamentos mais irregulares, mas que é importante quando você for entregar uma casa, seja ela qual for, que ela tenha disponibilidade de expansão. Porque, ainda mais em comunidades, assim, isso é muito importante, porque tendem a ser casas menores. Então, em caso de aumento da família, o espaço talvez precise ser ampliado, para que se viva no mínimo de conforto em termos higiênicos, sem adensamentos, para enfrentar possíveis pandemias como essa. Eu trouxe esse exemplo da Arquitetura Faz Bem, eles postaram essa semana essa foto, e eu achei bem interessante, porque lembrei logo da live, da fala de Pablo, que ele falava da importância de você deixar entregar residências com possibilidade de expansão, seja vertical ou horizontal. E aí a Arquitetura Faz Bem trouxe exemplo dessa casa, você deve saber falar melhor que eu, mas eu acho que é de uma pessoa, uma moradora do Intrapulso, né? Isso. E que eu achei bem interessante, porque eles falaram lá na postagem que ela vai ser toda feita de telha canal, só que menos em parte do quarto do casal e do banheiro, que vai ter uma laje, para exatamente dar essa possibilidade deles expandirem para cima, para frente, caso necessitem. E aí... Esse ponto, Rita, com certeza foi o maior erro do programa Minha Casa Minha Vida. Não ter atendido essa demanda que estava lá, como bem falou o Pablo Benetti, de oferta de moradias com possibilidade de expansão e com adaptação em função das demandas das famílias, que são famílias polinucleares com 10 pessoas, 5, 7 pessoas, e o programa Minha Casa Minha Vida só ofertava uma possibilidade, um apartamento 42 metros quadrados, 2 quartos. Isso foi um erro enorme, gigante. Exatamente, até porque a questão do déficit habitacional, às vezes a gente pensa assim, são as pessoas que não têm casa, enfim, situações de rua, mas não, se enquadra na questão do déficit, até a questão de as famílias, enfim, que moram mais de uma família, mesma casa, ou então mesmo uma família só naquela casa, mas ela é super adensada, ela não comporta todos os membros adequadamente, não tem muitos cômodos. Então, isso entra também na questão do déficit habitacional. Então, assim, essa questão da casa poder ser expandida é fundamental para que em tempos como esse que a gente está vivendo agora, as pessoas elas vão ter a qualidade de vida delas, seja lá onde elas estiverem, porque como a gente pôde ver, o fato de se morar em uma favela ou uma locação social, não sei, não quer dizer, não deveria implicar, né, no fato de que você está vivendo ali sem qualidade e sem saúde. Pode passar, Luísa. Eu trouxe uma frase também que eu achei bem interessante, do professor da USP. Em um país desse tamanho, com tantas diferenças regionais, não se resolve o problema de habitação com um programa, nem construindo unidades. É preciso se adequar às especificidades de cada lugar. Se eu não me engano, ele falou essa frase se referindo ao programa Casa Verde e Amarela, né? Porque eu esqueci de mencionar esse ponto, que a gente tem que enxergar a individualidade, né? Que cada família é diferente uma da outra, que a gente não pode simplesmente chegar e sair copiando, né? As casinhas, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, todas iguais, porque, enfim, elas precisam de ter a sua unidade. Rita, só para falar, esse comentário pode ter sido para o Casa Verde e Amarela, mas ela serve para todos os programas, assim, tanto o BNH como Minha Casa Minha Vida, como o Casa Amarela. Né? É exatamente Casa Verde e Amarela. Pois é.
A gente tem que levar em consideração o desejo e as necessidades, né? O contexto e tudo, né? Isso, inclusive, era um debate que acontecia no Ministério da Cidade, né? Já no fim do Minha Casa Minha Vida, eu tinha, regularmente eu ia a Brasília ter reuniões com o Ministério da Cidade, na época de Inês Magalhães, etc., e era um debate que já estava lá dentro, tinha um grupo que defendia muito que o Ministério da Cidade tinha que ter o formato do Ministério do Desenvolvimento Agrícola, com o sistema da criação de unidades regionais que tratassem especificamente das demandas regionais. E tinha um grupo lá dentro que estava pensando nisso, mas depois acabou tudo aí. Não sei se hoje ainda se debate isso. Quando eu vejo a proposta a Casa Verde e Amarelo, eu acho que isso está muito longe do debate, infelizmente. Pois é. E aí eu acho que depois dessa página já é o vídeo, né, Luísa? Isso, acho que a gente pode fazer um comentáriozinho final, né, falar, acho que essas questões que você falou foram muito importantes e acho que a mensagem geral que eu tirei da live não adianta você urbanizar dessa forma com esses programas, que a participação popular é essencial, né, é muito importante, é crítica para que o programa dê certo, para que você entenda as demandas e necessidades, que cada comunidade é única, cada comunidade se conforma de uma forma única, né? E que não adianta só você jogar toda a responsabilidade para os moradores, né? Que tem que existir uma participação governamental, né? Mas de forma acho que mais a articular os atores aí, os interessados e fazer a administração e fiscalização, né? Enfim, para finalizar, a gente queria mostrar esse vídeo da Biblioteca Brincante do Pina, que é uma biblioteca comunitária lá na favela do Bode, aqui no bairro do Pina, no Recife. E eles fizeram essa música, né? Esse passinho da prevenção, que é bem legal. E logo no início do vídeo tem uma pia que o Arquitetura Faz Bem instalou junto com o Habitat. E aí eles já se apropriaram da pia. E só uma coisa antes de tu lançar o vídeo, que eu acho ele também muito legal da gente trazer, porque, ao meu ver, o que eu absorvo quando eu chego a esse vídeo é exatamente todo o potencial que a comunidade tem e a conscientização, e que eles só precisam de um incentivo a mais, não incentivo a mais, mas de um apoio a mais, né? Como essa questão das pias, por exemplo. Mas que é uma comunidade, são, né, todas elas no caso, são comunidades muito capazes de se virar, mas elas precisam da questão básica, um mínimo de infraestrutura, né, para se manter. Lari, quer falar alguma coisa? Eu ouvi Lari falando. Eu ia falar. Não, eu acho que é muito tirar a conclusão de que a gente tem, né, como vocês falaram, 1/4 da população vivendo... Eita, tá um barulheira. Vivendo nas comunidades, assentamentos informais. Eita. E aí a gente enxerga muito o padrão da cidade informal para aplicar e replicar, quando, na verdade, a cidade informal, que é a cidade invisível, ela tem muito mais a ensinar a gente, porque, de fato, é uma cidade que vive pelo coletivo, né? Eu estava falando com as meninas que eu fiquei maravilhada com a Arquitetura Faz Bem, porque foi muito isso, é uma ação em conjunto, né? Tipo, pias dentro da comunidade já muda completamente a vivência, né, dessas pessoas, e como que isso também, eu estava falando para a Lu, eu achava muito que a Arquitetura Faz Bem estava no presente e está no futuro também, assim, é uma iniciativa para o futuro, que da gente pensar a cidade e a habitação social mais para o coletivo, né? Que de fato é o que acontece no Brasil, nas comunidades e tal, e a gente sabe que é uma cidade realmente que vive. Enfim, eu gosto muito do tema, e parabéns pela apresentação, minha gente, ficou massa. Vou passar aqui então o passinho da prevenção.
Lança o teu passinho, coronavírus tá demais, mais. Lança o teu passinho, coronavírus tá demais, mais. Somos nós da Livroteca, um recado tem pra dar. Não vacila, o bicho é sério, ele pode te pegar. Somos nós da Livroteca, então pode se ligar. Sou do Pina, mas eu sei que o Brasil pode mudar. Tô falando do Recife, 30 mil infectados, mais de 1000 virou balão e tá tudo enterrado. Febre e dor de cabeça, falta a respiração. Tem cansaço e diarreia, garganta inflamadão. É melhor ficar em casa que no sul tu vai morrer. 5 horas de espera, não tem vaga pra você. Moro na periferia, mas me chamam de favela. Com respeito e humildade, hoje em dia eu moro nela. Como eu vou me prevenir? Quarentena é para quem? Se aqui na Zona Sul nem água na torneira tem. O sistema tá ruim, fede a corrupção. Presidente é comédia, ele quer o teu balão. Você tem que tá ligado se a mãe tá vacilão. E se der ficar esperto, o álcool já sempre na mão. Se protege, tenha fé, dá valor à tua vida. Pode matar qualquer um, proteja a sua família. E se precisa sair, bota máscara então. E quando voltar da rua, lava com água e sabão. Isso tudo vai passar, então presta atenção. Tô tentando ajudar com esse novo pancadão. Meu pazinho, coronavírus tá demais, mais. É o Bob, é o Ale do Pin. A ligar, 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 a ligar. Somos nós da Livroteca, um recado tem pra dar. Não vacila, o bicho é sério, ele pode te pegar. Somos nós da Livroteca, então pode se ligar. Sou do Pina, mas eu sei que o Brasil pode mudar. Tô falando do Recife, 30 mil infectados, mais de 1000 virou balão e tá tudo enterrado. Febre e dor de cabeça, falta a respiração. Tem cansaço e diarreia, garganta inflamadão. É melhor ficar em casa que no susto vai morrer. 5 horas de espera, não tem vaga pra você. Moro na periferia, mas eu chamo de favela. Com respeito e humildade, hoje em dia eu moro nela. Como eu vou me prevenir? Quarentena é para quem? Se aqui na Zona Sul nem água na torneira tem. O sistema tá ruim, fede a corrupção. Presidente é comédia, ele quer o teu balão. Você tem que tá ligado se a mãe tá vacilão. E se der ficar esperto, o álcool já sempre na mão. Se protege, tenha fé, dá valor à tua vida. Pode matar qualquer um, proteja a sua família. E se precisar sair, bota máscara então. Enquanto voltar na rua, lavar com água e sabão. Isso tudo vai passar, então presta atenção. Tô tentando ajudar com esse novo pancadão. Tô tentando ajudar com esse novo pancadão. Esse teu passinho, coronavírus tá demais, mais. Lança o teu passinho, coronavírus tá demais, mais. Muito bem. Pronto, gente. Poxa, legal, viu? Gostei muito aí, parabéns. Muito legal, parabéns a todos. Vocês arrasaram. Com certeza. E aí, temos um tempinho para alguém falar? Esse tema é um tema que precisava fazer umas 5 sessões para poder. Né? Mas eu achei a abordagem de vocês muito boa, na medida em que vocês absorveram o que foi trazido no debate de Elizabeth e Pablo e fizeram uma interpretação disso, contextualizando com essa questão mais específica do Covid e contextualizando com as problemáticas específicas regionais, né, de Recife. Isso vocês estão de parabéns, essa junção foi excelente. E esse vídeo de conclusão para o tema e para a discussão que estava havendo em torno do tema, ele é fabuloso, porque ele mostra a riqueza, como vocês bem colocaram, a riqueza em todos os níveis dessas comunidades, a capacidade que eles têm do ponto de vista criatividade, resolver o problema por eles mesmos, já que
os governos não dão a devida assistência, eles mesmo resolvem com os meios que eles têm. A gente vê um vídeo dessa qualidade com os meios que eles têm, eu acho isso fantástico, fabuloso, e muito rico, e muito expressivo do potencial que tem essas comunidades e do quanto a gente tem que aprender com eles para trazer soluções mais inteligentes e mais duradouras. Eu vou repetir um pouco o que o Pascal falou, mas eu gostaria de repetir porque eu queria elogiar. Acho que foi muito bom o trabalho. Vocês pegaram aquilo que o Pascal falou, a essência da live está toda aí. Eu acho que quase tudo que foi discutido da live, de uma maneira ou de outra, vocês inseriram na apresentação de vocês. Usou muito bem aquela estrutura que a gente tinha pensado, né, do passado, presente e futuro. E isso que Pascal falou, ainda foi inserindo a realidade local, com o que está acontecendo aqui em Recife, dentro dessa discussão maior, que é mais ou menos o que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Se alguém não tinha percebido, algum lunático, né, que o cara tinha que ser muito louco para ele não perceber que a gente construiu um país extremamente desigual e que todas as cidades agora, existem 2 cidades, e que toda vez que a gente for discutir algum assunto de urbanismo, qualquer que seja o tema, a gente vai ter que discutir 2 vezes, uma para a cidade formal, outra para a informal. Quem não tinha percebido ainda, agora com essa pandemia, eu acho que ficou claro, ficou escancarado. Algumas mensagens que a gente pode tirar da apresentação de forma otimista, que vocês mostraram com a gripe espanhola, né? Que logo depois da gripe espanhola foi quando se começou a levar a sério uma política de saúde, né? Foi pela primeira vez o Brasil começou a pensar no sistema de saúde pública e levar isso a sério. Então, pode ser que aconteça a mesma coisa agora, né? A gente perceba, muita gente não dava o valor ao SUS, né? E eu acho que agora as pessoas vão perceber da importância do SUS, da importância de ter um sistema de saúde sério, né? E que, pelo menos, esse sistema, os políticos deixem de fora a corrupção, né? Pelo menos aí, para a gente poder, numa próxima epidemia, né? Porque aí já numa visão pessimista, tem muitos médicos na área de virologia que acham que esse século vai ser o século das epidemias, né? Nós já tivemos, no século passado, nós tivemos 4 durante o século todo, agora nós estamos na segunda década, já tivemos 5 epidemias. Então, é provável que a gente viva aí um momento, um século muito complicado e que os países que tiverem um sistema de saúde sério vão poder combater de forma muito mais justa, né? E aí sim a gente pode cobrar que as pessoas fiquem em casa. Depois que você oferecer a casa e a cidade para essas pessoas, aí você exige que ele fique em casa. Porque do jeito que os governos fizeram agora, foi extremamente injusto, pedindo para que as pessoas ficassem em casa sem poder ficar em casa, sem ter cidade, sem ter água encanada, sem ter esgoto, sem ter uma renda, né? Então, acho que primeiro tem que... Então, esse a coisa assim, otimista, que eu acho que é um momento de reflexão que as pessoas, nessas tragédias, as pessoas ficam um pouco mais sensíveis, né? Então, talvez as pessoas percebam que é importante diminuir essa desigualdade, né? E a única coisa para concluir que eu falaria é assim, isso tudo pode ser muito positivo, mas também pode ser muito negativo, né? Então, acho que a gente, como arquiteto urbanista, a gente pode ter uma participação direta nisso, e vai provavelmente repetir essa narrativa higienista de que as favelas foram os focos da pandemia, apesar de ficar muito claro aí, tanto na live como na apresentação de vocês, que a epidemia nasceu nos bairros, né, chiques, né, nos bairros formais, no lugar de classe média alta,
e explodiu nos informais exatamente por falta de infraestrutura urbana e da presença do Estado nesses territórios mais vulneráveis, né? Então, a importância da gente combater essa narrativa higienista de que o projeto de urbanização de favela não é o certo, porque as favelas têm que aumentar aquelas ruas, tem que ter beco, não pode ter beco, tem que ter rua, iluminação natural para tudo quanto é casa, e aí justificar a remoção de favelas que a gente já viveu. Vocês não, porque vocês são muito novos, mas a gente viveu isso na década de 60 e 70, uma coisa terrível, de várias favelas sendo desmontadas, principalmente no Rio de Janeiro, e indo para as periferias. Inclusive, assim, pegavam... até a relação de vizinhança morria, porque eles pegavam favelas de lugares diferentes e botavam no mesmo conjunto habitacional, e separando pessoas que se conheciam, toda essa relação de vizinhança se perdia. Então, tem esse risco dessa narrativa, que eu acho que a gente tem que estar atento, a gente tem que entender realmente que as favelas elas têm um índice de contaminação maior, mas a gente, como arquiteto urbanista, a gente tem que saber atuar aí para melhorar isso, né? E não remover as favelas e criar esses conjuntos habitacionais que só traz, né? Não tem nada de bom nessa política de remoção. Então era isso, eu acho que foi muito legal, muito bom, assim, mostrou a evolução do primeiro para o segundo, que acho que a gente vai melhorando, né? A gente está aprendendo tudo aí, todo mundo está aprendendo essas aulas remotas. E parabéns para vocês três e parabéns para todo mundo. Queria fazer um comentário também aqui, a partir dessas considerações. Estão me ouvindo, né? Estamos. Tá. A live, sobretudo na fala embora foram complementares, né, a visão da Beth mais de gestora macro, né, seja federal, seja governamental, Estado ou município, e o Pablo Berck, mais uma visão do quem está no terreno, inclusive que fez projetos, né? E ele traz muito a bandeira da autogestão, né? É muito interessante, como um novo modelo de política pública, mas muito engajado na autogestão. Ele lança até uma proposta ousada, quando ele diz que a parceria público-privada, o conceito de privado hoje não é mais exclusivamente empreiteiras e construtoras, mas o privado no sentido de organizações sociais, comunitárias, cooperativas, né, para poder gerir essa política, essa urbanização de favelas e permanecer no território. Isso é muito interessante, essa visão, né, que ele coloca. Hélio, se me permite só um gancho, isso não é um acaso, é que ele é de origem argentina, e a gente sabe que a Argentina, inclusive no vídeo Procomo está lá, as origens desses processos de construção mutirão, etc., no Brasil, ela vem das cooperativas de habitação do Uruguai, e depois a Argentina, Chile, todos eles tiveram processos de sistemas cooperativos para habitação. Por isso que ele defende essa bandeira, porque está na formação dele, né? Exatamente. E alimentou depois várias políticas de mutirões em São Paulo, com Erundina, etc. Né? E aí chama a atenção de vocês, né? E vocês mostraram na apresentação de vocês, quando falaram do arquiteto Fantasmin, quando falaram do Massapê, tem o Caos também, que é coletivos atuais, né? A disciplina do Pascoal fez uma apresentação sobre isso, eu participei também. Eu escrevi também um pequeno artigo que toca rapidamente nesse assunto na revista Projetar no final do ano passado, que é do Edifício à Cidade, a resiliência dos arquitetos de Recife, quem quiser procurar está lá. E essa oportunidade da geração de vocês, com essa nova orientação, com essa perspectiva, né? Lembrando, mais uma vez, o que a gente fala sempre, né? Apenas 14% das habitações, das reformas e construções no Brasil são feitas por engenheiros somado com arquiteto. Arquiteto é só 7%. Quer dizer, isso é um universo extremamente, né, provocativo,
de trabalho de vocês. E isso está colocado na geração de vocês, por esses coletivos. Né? Nos anos 90 tiveram o fenômeno das ONGs, das ONGs, muitas permaneceram aí, mas eu tenho a impressão que hoje a coisa está muito mais borbulhante, muito mais forte nessa questão. Então, eu queria deixar registrado isso. A outra questão, quando a gente debater qualquer tema sobre urbanismo, sobre social, é a gente pensar o que é que do nosso saber, como é que nosso saber participa de questões de pactos políticos e sociais mais amplos. Por exemplo, se a gente compara as políticas sociais e de habitação europeias com as nossas, né, Zé Carolina falou isso na primeira aula, a gente teve na Europa governos sociais democratas que fizeram uma ampla política, uma política social generalizada de trato do habitat popular e dos conjuntos habitacionais. Isso é muito forte e isso expressava um pacto político do capital industrial, da burguesia nascente, com os setores populares. Só que existia um pacto, era necessário reformar o ambiente popular, porque ele precisava ter saúde, o trabalhador precisava ter saúde, não podia estar doente o tempo todo. Ele precisava de transporte também eficiente, para não chegar atrasado nas fábricas também. Quer dizer, uma série de fatores fazem com que a cidade e o urbanismo que nasce nesse momento, ele se insere num pacto com uma certa, digamos, homogeneidade ou proporção de interesses, né, em função de um sistema. No Brasil, a coisa é bem diferente. Mesmo que a gente pegue Getúlio Vargas, que vai representar o comecinho da industrialização no Brasil, ele foi um pacto entre setores urbanos e rurais, entre industriais e ruralistas e capital comercial. É completamente diferente do embate que existia no capital industrial e das indústrias que estava nascendo na Europa e nos Estados Unidos. Né? Se a gente perceber mais adiante, em 64, quando aparece a grande política de habitação popular, de habitação como um todo, que é o BNA, quando é que ele ocorre? Ele ocorre justamente no momento que 64 é uma ruptura com o movimento dos anos 60, que começava a tentar construir um novo modelo político e social que colocava os grupos populares e o campo também, com a reforma agrária, com a nova dignidade no pacto. Então, as nossas soluções acontecem sempre com os setores populares numa situação extremamente subalterna e que as demandas são selecionadas por uma elite. Então, esse modelo de fazer transformação no Brasil, de fazer revolução no Brasil, tem um pensador, Antônio Gramsci, que diz revolução passiva ou revolução pelo alto. É sempre um acordo entre elite que está acontecendo. E esse pacto se insere de maneira diferenciada, de forma que o nosso saber urbanístico, ele também tem outra conotação. Os aspectos técnicos têm de vir em primeiro plano do que os aspectos políticos. Aí o discurso sanitarista também, lá na origem. Então, a gente pensar também, quando a gente vai fazer uma intervenção, que é uma intervenção no meio físico, mas também de gestão, também de conservação, outras áreas do nosso saber que é necessário para tomar conta disso, né, dessa situação. E o que é que acontece hoje no Brasil? O que é que a gente está pensando para o futuro? A gente tem um momento político mundial de desmonte da sociedade do salário. Cada vez mais a gente tem pessoas sem renda, invisíveis, vamos dizer assim, né, como vocês falaram, e que estão colocados na rua, colocados completamente desamparados. Então, esse momento acontece no momento do desmonte da sociedade salarial, do desmonte de todas as políticas de assistência social, seja da assistência social, saúde, educação também. É isso que está colocado como futuro para a gente. E o cenário é trágico. Com esse regime que está aí, e com essa hegemonia do capital liberal, do liberalismo, de desmonte, né, de toda a proteção, que é que se espera. É importante a gente colocar nossa visão de arquiteto, o saber urbanístico, dentro do que pacto é esse. Sempre fazer essa questão, percebe? Queria deixar essa alerta aí para a gente, quando olhar. É isso.
Quer abrir a palavra para algum aluno que já está o pessoal já está meio com fome, né? Mas se quiser fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta para as 3 palestrantes aí também, está tudo aberto aí para vocês. Os alunos, o debate está aberto. Professor, o senhor falou muito de iniciativas, né, de ONGs e coletivos, mas a gente vê assim uma oportunidade também até para iniciativa privada de pensar arquitetura social, sabe? E eu acho que é uma oportunidade para a gente que está saindo da universidade também de ter essa mais consciência, né, na hora de abrir uma empresa, de tipo quais são as funções dessa empresa, de realmente ter assim o propósito real da profissão, né? Também que a gente às vezes durante a vida se perde assim um pouco, eu acho. E aí eu queria pontuar isso, a gente tem muita responsabilidade assim na profissão, né? Com certeza. Vocês viram o exemplo lá no vídeo que Pascoal postou, né, do Marcos, lá da USP São Carlos, né, em Osasco, daquele conjunto habitacional, que como a exemplo das cooperativas uruguaias, né? Uma cooperativa com ele tinha 1.500, ele projetava para 1.000 pessoas, que na porta do lançamento do programa, apareceram 10.000 pessoas interessadas em entrar na cooperativa para construir diversos blocos habitacionais, um trabalho de altíssima qualidade arquitetônica. É um marco né, da usina. Pena que essa live não vai entrar, né, do João Marcos, mas também teve a live da pesquisa e extensão, a gente discutiu bem isso. Só uma coisinha também que eu queria lembrar, que a gente vai discutir isso mais na outra live do urbanismo social, mas uma outra coisa que eu acho que a gente vai se posicionar como arquiteto urbanista, agora nesse momento pós-pandêmico aí, é que o Brasil, como todos os países do mundo, já está concebendo um plano de recuperação econômica, né? Eles estão chamando de Pro-Brasil. E a gente no Brasil está localizado na América do Sul, e a América do Sul, apesar de não é considerado um continente, né? É um pedaço do continente, mas ele tem umas características tão próprias que eu acho que tão diferentes da América do Norte, que eu acho que devia se chamar um continente, devia ser um continente separado. Mas, enfim, talvez seja uma das regiões do mundo menos conectada entre si. A gente tenta aí esse Mercosul e tal, mas politicamente a gente tem muita dificuldade de se articular e a gente tem uma questão, essa questão da desigualdade, essa questão da cidade formal e informal, ela é muito presente e uma característica própria dos países da América do Sul. Então, agora, com essa questão da pandemia e como essas áreas das cidades informais sofreram muito mais, né, com a pandemia, a gente devia cobrar, como arquiteto urbanista, que grande parte dos investimentos de um plano de recuperação econômica seja investido em infraestrutura urbana dos territórios vulneráveis, porque isso seria uma maneira de a gente reduzir um pouco essa desigualdade. Não é suficiente. Eu, pessoalmente, acho que só através da educação, acho que a educação é uma disciplina fundamental para acabar com essa desigualdade. Na minha opinião, é a mais importante. Mas, em segundo lugar, eu acho que é o urbanismo. O urbanismo tem um potencial muito grande, sobretudo esse urbanismo que a gente chama social, né? Que a gente discutiu isso na live, é uma redundância, porque todo urbanismo deveria ser social, mas como a gente criou esse universo maluco de 2 cidades dentro da mesma cidade, a gente tem que chamar o urbanismo social quando a gente está tratando dessa cidade informal. Então, a gente deveria cobrar a participação da gente como classe, através de CAL e AB, nesse plano de recuperação econômica e exigir que grande parte dos investimentos seja em infraestrutura urbana dos territórios vulneráveis, e como uma medida de redução dessa desigualdade, né?
Eu acho isso muito importante, porque aquilo que eu falo sempre, pode ser, tudo que a gente está vivendo agora, a gente pode ser uma oportunidade, né? Apesar dessa palavra não ser boa, mas para a gente reduzir essa desigualdade. Mas se a gente não fizer nada, ela também pode ser uma maneira de consolidar de forma definitiva essa desigualdade, né? É nesses momentos que o vento faz a curva, né? E aí a gente tem que estar atento, cada um na sua profissão, né? Eu pessoalmente acho até que deve ser a atuação no campo profissional é até mais eficaz do que no campo político, mas aí é uma visão pessoal minha, mas eu acho que a gente, como arquiteto urbanista, a gente pode interferir muito mais nessa pós-pandemia do que como membro de algum partido político. Então, assim, ficar atento, né, e ver como a gente pode contribuir para que essa desigualdade aconteça, né? Mais alguém, assim, aluno, perguntar? Eu queria fazer uma ponte disso que o professor Zé acabou de falar também com o que Larissa falou, né, que existem questões como são essas da infraestrutura urbana que realmente não dependem de uma vontade pessoal, de uma ação pessoal, mas que a gente, dentro da nossa profissão, tem essa possibilidade, como Larissa mesmo disse, de ter mais responsabilidade da nossa prática, né? E aí eu queria trazer a questão de uma das lives, que é do meu tema, que é da cultura urbana, que a professora... Eu fico com dificuldade com o nome dela, mas se eu não me engano é Naya ou Naya, não tenho certeza. Naya. Que ela mostrou o documentário, né? A Ser Mútil com Pouco, que vai justamente complementar isso que Larissa acabou de falar, que é possível você fazer boa arquitetura com uma orientação responsável e direcionada a pessoas que têm a necessidade daquilo de fato, né? E isso vai muito mais da vontade de você, quando formado, agir nessa intenção do que da ação de governo X, Y ou Z, sabe? E, para mim, isso é o mais rico que nós temos dentro do nosso campo, que a gente tem a possibilidade de só pela nossa ação e nossa prática, intervir e criar coisas fantásticas com um respaldo de modificação de realidade para pessoas que têm dificuldades mesmo, têm carências de onde morar. Então, eu estou achando fantástico as aulas e as lives e como elas todas são interrelacionadas entre si. Porque a fala dessa professora Naya tem tudo a ver com cultura urbana, mas também tem tudo a ver com o que foi o assunto dessa aula, que é habitação social, né? Então, enfim, está sendo muito rico toda essa experiência, eu sou muito grato. Exato. E a cultura também nossa, né, Daniel, da nossa profissão, né? Qual é o caminho que a gente percorreu até hoje, o que pode abrir de novidade para frente, né? Cultura profissional também. É isso, é como o que existe de pessoal e do que você quer fazer com isso que nós temos, que é a nossa formação, nosso estudo nessa área, e como você quer, enfim, levar isso ao mundo. Se você só quer vender para quem paga melhor e quem vai fazer uma coisa muito chique, muito bem acabada, se você quer botar realmente a mão na massa e produzir uma coisa que vai ter um significado muito maior do que a beleza e a contemplação. Exato. E isso coloca uma coisa também muito interessante para a época da gente, né? Porque a história, o prosseguir da história, o futuro, depende de cada um da gente pensa no momento, né? A gente tinha uma certa tradição de história que colocava em certas categorias sociais, como os operários, os camponeses, certas missões que quase que estavam escritas na história, né? A transformação só acontecia por essa categoria. E o que se tem hoje é que todos nós, né, estamos colocados dentro da história, não tem nada fora da história. E de como a gente manipula nossas ideias, portanto, como a gente passa a pensar a partir de hoje, digamos assim, que essa pandemia é, sem dúvida, um grande marco, uma grande ruptura no que aconteceu. O discurso liberal estava solto aí, falando de mercado, o Paulo Guedes aqui, que o mercado ia resolver tudo, e a gente sabe que, a nível mundial, isso é completamente inviável, e a gente vê que o Estado está lá, sempre presente, quer dizer, é um momento muito significativo e muita coisa pode acontecer, né? Esperamos, né?
E é claro, né, Enio, que se a gente fizer aí uma pesquisa, estou chutando aqui, mas só pelo que eu acompanhei, os países que combateram de forma mais eficiente a Covid-19, exatamente os países que tinham mais Estado, né? Tinham os Estados mais organizados, que tinham os Estados mais, né, as instituições mais fortes, né, mais coordenadas, né? E nessas horas de grande tragédia, realmente a gente não pode depender muito do mercado, né? Sem nenhuma intenção de demonizar o mercado. O mercado é fundamental, importantíssimo, mas ele não pode se sobrepor a ponto de anular o Estado, que é fundamental para que a gente viva bem em sociedade, né? E principalmente nesses momentos de crise, porque normalmente nesses momentos o capital ele meio que se esconde, né? Ele vai para a praia, fica lá quietinho, esperando a crise acabar e depois volta, né? E aí volta Ele com se tudo. retrai, né? Ele se retrai, ele evita se expor. E depois volta E se com tudo, vira né? sempre para o Estado, esperando que o Estado intervenha e dê uma resposta. A gente não pode esquecer, toda vez que tem crise, aquela crise econômica que teve em 2008, imediatamente os bancos foram cobrar do Estado que desse compensações financeiras para eles poderem recuperar o que eles perderam. Então, essa crítica de dizer que o Estado não funciona, ela é um pouco... O que não quer dizer, né, Pascal, que agora que o Estado está sobre ataque, né, sobre ataque aí do governo, não quer dizer também que ele é uma maravilha. O nosso Estado é muito ruim. Nosso Estado é muito ruim. A gente tem que ter essa consciência, né, ter essa autocrítica. E agora não é para acabar, é para melhorar, né? Mas é o que eu costumo dizer, assim, o que eu acho perigoso é esse jogo público-privado. O Estado é ruim, mas também tem privado que é ruim. A questão não é ser público ou ser privado, a questão é uma questão de gestão. E aí é outra discussão bem mais profunda. Porque se a gente tem muitos exemplos de empresa privada que são uma desgraça total do ponto de vista gestão e resultados. Então, e também do outro lado, a gente tem muitas empresas públicas que são excelentes do ponto de vista de funcionamento, rentabilidade, etc. Então, a gente precisa ter cuidado, porque é um discurso que se usa muito, na verdade, com interesses econômicos e financeiros bem pesados por trás de abrir mais partes de mercado para o mercado privado, etc. Na verdade, o que acontece é isso, do ponto de vista mundial, esse discurso de questionamento de tudo que é público, de tudo que é Estado, ele tem uma direção, um objetivo bem específico de conquistar partes de mercado, porque você, por exemplo, privatizar o serviço de alimentação de um hospital, isso é um mercado enorme para o mercado privado, isso é uma abertura gigante, e é esse, o processo na verdade é esse, não é nada... Depois vem um discurso sobre eficiência, etc., mas isso é um discurso de fachada. A verdade, o que está por trás são interesses para pegar partes de mercado, só isso. E aí é importante defender o público. O público, ele tem o seu lugar, com certeza, e até os mais liberais e ultraliberais, eles sabem disso, que eles não podem desmanchar o público e não podem desmanchar o Estado. Porque o Estado dá garantias que nenhuma empresa vai dar em situações de crise. Isso aí a gente já sabe, do ponto de vista histórico, sempre foi assim. Professor, eu tenho uma dúvida que o grupo de hoje a gente estava comentando, eu com as meninas, sobre a Casa Verde e Amarela, porque vocês disseram que não sabem tanto e a gente pesquisou também sobre a questão da regulamentação fundiária, eu acho. Que, assim, ao meu ver, é meio que privatizar isso e deixar nas mãos de empresas para fazer essa contabilização de terra, legislação de terra, e é um perigo para os assentamentos, né, informais e tudo mais. Mas aí a gente ainda ficou em dúvida, assim, qual realmente é o grande malefício, assim, dessa estratégia do Casa Verde e Amarela.
O malefício, a gente tem vários casos no Brasil que já comprovaram que essa discussão ela é extremamente importante. Assim, não pode nem ficar 100% nas mãos do Estado, que é o debate que foi colocado por Pablo e por Elizabeth, como também não pode colocar 100% na mão da empresa privada. Por quê? Porque a empresa privada, o objetivo dela é um objetivo comercial. Essas questões sociais, vai ser a última preocupação dela, vai ser a questão social. A primeira preocupação é financeira, é lucro. Então, você está colocando questões relativas às questões fundiárias na mão de uma empresa privada, é assustador, porque a gente tem um exemplo em Recife, de Brasília Teimosa. Eu participei de uma reunião na época, já uns anos atrás, numa reunião organizada por professor Della Mora, e eu me lembro dos moradores relatando que Brasília Teimosa já estava, mais de metade já estava comprada por uma empresa, eu não vou dizer o nome aqui, mas que vocês, sendo de Recife, vocês conhecem com certeza, e que essa empresa estava apenas esperando haver um momento propício do ponto de vista político, onde se jogasse, se acabasse com as regulamentações de ZES, para poder derrubar tudo e fazer grandes empreendimentos na área. Então, isso eu estou falando de uma coisa que foi relatada pelos moradores em 2008. Agora, imagine a possibilidade que a gente tem se a gente for agora colocar nas mãos de uma empresa privada a regularização dessas áreas. É óbvio que vai haver desgraça. Inclusive, tem um projeto, não sei se você já teve acesso a ele, está escondidinho aí, né? Mas eu já vi, que é uma ponte, cara, que liga Brasília Teimosa, a ponta de Brasília Teimosa, com o Cais da Estelita. Você sai direto ali por fora e vai bater no bairro do Recife direto, sem passar por dentro. Então, o grande perigo é esse, é a gente derrubar de vez. Já estava bem frágil esses processos de ZES, e aí eu vejo um risco enorme de derrubar isso, porque esse processo de regularização fundiária ele já era complicado na época do Estado, onde era o Ministério da Cidade que pilotava isso, porque o grande embate que acontecia com essa questão fundiária era um embate com os cartórios. A gente está numa situação hoje onde tudo tem que passar por cartório, e quando passa por cartório, o cartório é uma empresa. Tudo que passa por cartório tem que ser pago. E era uma luta enorme que o Ministério da Cidade estava tendo de tentar criar um processo, já que a gente está lidando com pessoas que têm 0 a 3 salário mínimo, ou seja, eu tenho pessoas que têm 3 salários mínimos, mas tem gente que tem 0 salário mínimo. Como é que eu ia cobrar dessas pessoas 300, 400, 500 reais em cartório para poder regularizar um pedaço de terreno onde ele mora há 20, 30 anos? Isso era um debate enorme. Aí a gente tem soluções como a Coreia do Sul, que o Estado decidiu, eles estavam na mesma situação que o Brasil, e de repente houve um governo que pegou e tornou público todos os cartórios. Toda a parte de regularização, toda a parte fundiária, gestão fundiária, ela é 100% Estado, exatamente para evitar esse tipo de situação. Quando você começa a colocar terras na mão de uma empresa privada, você já está pensando em processos comerciais de lucro, e quando a gente está lidando com população de baixa renda, não me parece justo ir para um sistema desse. Mas, enfim, como o professor Zeca falou, isso era um debate enorme que a gente poderia ter aqui durante várias aulas, só para tentar responder a colocação de Larissa. Deixa eu fazer uma pergunta técnica. Quando a gente vê aqui 28 pessoas, significa que tem 28 pessoas agora, no momento, na sala? Exato. Sim. Exato. Pô, incrível, hein? Tá todo mundo... Pessoas, eu não sei, bolinhas, 28 bolinhas. O que está por trás da bolinha a gente não sabe. Muito bom, muito bom. Não, tô brincando. Não, mas é ótimo, a participação tá excelente. Porque é 12:30, tem 2 horas e meia.
Eu peço desculpa por me ter estendido, mas eu sou empolgado demais com esse tema. Eu entrei na UFPE dizendo eu não vou mais trabalhar com habitação de interesse social, mas não tem jeito. Não, foi ótimo, Pascal. Foi ótimo. Foi ótimo, Pascal. Tem mais alguma questão? Ou a gente pode encerrar? Ou a gente pode almoçar. Bem, pessoal, então, lembrado aí da próxima aula, né? Urbanismo social, né? Vai ser bom, vai ser uma continuação, né? A próxima é urbanismo social, é? Urbanismo social, próxima aula. Maravilha. Quem é que vai... Jéssica tá aí Correia, Jéssica Maria Eduarda e Sara Maria. Vocês estão aí na sala? Estamos. Estão animada também? Vai botar estamos. Já está respondido. Também. Legal, foi muito bom, cara. Gostei muito, hein? Queria elogiar de novo. Acho que foi muito legal hoje. Todo mundo bem motivado. A apresentação foi muito boa. E legal. Bem, a gente vai melhorando cada vez mais aí. Excelente. Que ótimo, professor. Queria agradecer a vocês também por terem elaborado essa disciplina. Está sendo muito relevante aí, criando esses debates sobre a cidade pós-pandemia, né? E a gente, como arquiteto em formação, já está recebendo toda essa informação e tentando pensar nesse futuro aí, né? De como vai ser a nossa profissão depois da pandemia. Que bom. Legal, bacana, Luísa. Podemos fechar? Alguém quer fazer mais algum comentário? Né? Vou fechar, né? Obrigado a todos. Zeca. Peraí, tem uma pessoa falando. Rita está tentando falar. Não, era só para finalizar também, que eu gostei muito da oportunidade de estudar melhor esse assunto e as lives estão sendo muito enriquecedoras. Obrigada por essa cadeira. Até semana que vem. Até semana que vem. A gente que agradece aí vocês terem topado cursar essa disciplina. Então, pode fechar formalmente aí. Eu acabava as lives sempre falando assim, pode fechar o barraco. Virou um slogan da... Então, bom final de semana a todos, né?